Vamos lá para mais uma live com a doutora Letícia Medeiros, agora a respeito do fleumático e a vida de estudos. Vanessa, seja bem-vinda, Vanessa. Por favor, os que forem entrando, por gentileza, deixe uma mensagem a respeito do áudio e do vídeo, tá? Bernardo, Jaqueline, Gabriel, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Vanessa. João Gabriel, seja bem-vindo. Felipe, muito bom, pessoal. Tá tudo ok? Rodrigo, Letícia já chegou aqui. Letícia, faça o pedido aqui, por gentileza, para a gente começar. Obrigado, Bernardo. João, Vanessa, ótimo. A Raiza. Tá bom, Ingrid, show de bola. Pessoal, clica aí no aviãozinho, manda para os seus colegas. Essa live hoje vai ser bem interessante a respeito do fleumático, né? Já chamei aqui a Letícia, na verdade aceitei aqui a solicitação dela. Letícia! Oi, Tudo boa bom? noite, tudo bem? Tudo bom. Tá me escutando bem? Tô, tô te ouvindo direitinho. Acho que hoje também estamos ok, né, com a internet. Eu acho que sim. Eu fiquei sentado até no mesmo lugar aqui desde ontem. Tá ficando Nem, sa- certinho, né? nem saí. Não fiquei no mesmo canto para não ter problema, né? Para não dar problema, né? Para não dar problema. E Ah, aí, Letícia, tudo bem? tranquilo, tudo bem, tudo bem. Uma maratona aí de temperamentos, né? Desde quinta, Sim, né? viu? Desde quinta-feira. E hoje a gente vai encerrar falando a respeito do fleumático, né? Isso, hoje vamos falar de você, Magali. Meu Deus do céu, as pessoas vão descobrir coisas minhas Eita, aqui que não, né? Que não poderiam, eu não poderia abrir uma caixa dessa agora, né, Letícia? Pelo amor de eita. Deus, Mas, né? rapaz, Né? Imagina, eu vou só pedir aqui pro pessoal apertar no aviãozinho, mandar para os seus colegas e etc, né? Bem interessante a live de hoje, assim como as outras também foram, estão todas documentadas, gravadas, né, arquivadas lá no meu feed. Então, sempre que vocês quiserem revisitar essas conversas, né, aqui com a Letícia, vão lá, vão lá. Então vamos lá, né, Letícia? Vamos lá. vamos lá, boa noite, pessoal. Acho que eu nem dei boa noite, eu só dei oi, não foi? Boa noite, gente, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Mais um dia. E o último, que pena, né? Vai acabar. Poxa. O Vai último acabar. dia das lives, né? Dos temperamentos. Né? E aí hoje a gente vai falar dos fleumáticos. E aí acho que eu posso fazer como a gente fez, né? Das outras vezes, né? Explicar um pouquinho do temperamento e a gente vai conversando, Exato. Fica o né? padrão, né? Fica um padrão. Beleza. Então, o fleumático é aquele temperamento que ele é úmido e frio, né? São duas características aí, como todos os outros temperamentos. A frieza confere a ele uma qualidade de recolhimento maior, então ele vai ser uma pessoa mais introspectiva, mais lenta, vai querer ficar mais no lugar dele, vai tender a uma inércia, né? Então vai ser uma pessoa um pouquinho mais lenta. E ele vai ser úmido ao mesmo tempo. Então, em comparação ao melancólico, por exemplo, que é uma pessoa mais rígida, mais metódica, mais que tem uma coisa mais certinha, o fleumático ele vai ser um pouco mais maleável. E aí ele termina sendo um temperamento praticamente assim, eu acho que eu posso dizer isso, mais adaptativo. Então o fleumático ele se adapta com uma facilidade, inclusive os fleumáticos têm uma dificuldade de se identificarem enquanto fleumáticos, porque muitas vezes eles vão absorver características de outros temperamentos e vão parecer com outras pessoas, por serem tão adaptativos assim, né? Uhum. E aí ele vai ser aquela pessoa tranquila, boa praça, não vai tender a fazer muita confusão nem nada, porque a tendência dele é ficar na dele, quieto, tranquilo, né? O que é que eu posso dizer mais do fleumático? Diga aí, o que é que você percebe mais? Bom, vamos, eu vou
tirar o MacGyver daqui e ficar olhando para o MacGyver aqui, né? De frente, de frente. Ó, o fleumático, ele tem uma tranquilidade muito grande, né? Como você falou, uma tranquilidade muito grande. Isso é uma qualidade positiva do fleumático, né? E ele, de fato, se adapta a situações, né, de uma maneira relativamente rápida, porque ele é representado pela água, né? Isso. Então, por exemplo, se você colocar água dentro de um copo, aquela água vai adquirir o formato do copo. Se você colocar a água dentro de um recipiente triangular, ele vai adquirir a forma do triângulo, né? Se você Sim. colocar a água dentro de uma estrutura oval, a água vai adquirir aquele formato oval. Então, isso representa bem, esse desenho, né, essa analogia, representa bem a adaptação do fleumático, né? Isso. O fleumático também, além dessa tranquilidade dele, ele não olha muito para o exterior, ele não olha muito para fora dele, né? Ele olha muito para o interior. E esse olhar para dentro faz com que ele se adapte muito bem a uma vida de estudos e a uma vida intelectual. Porém, isso tem que ser trabalhado, porque o fleumático, ele carrega uma mochila cheia de pedras nas suas costas, né? Ele é muito lento no seu caminhar, né? Então, e ele tem uma tendência muito grande à preguiça. Eu já falei em outras, né, em outras conversas nossas aqui, Letícia, por exemplo, eu luto todo santo dia contra a preguiça, mas é todo santo dia mesmo, né? Porque o fleumático ele quer ficar descansando, ele quer ficar relaxando, ele quer ficar dentro de uma jacuzzi, né? Ele quer ficar ali. Esse é é o padrão, por assim, é o molde do fleumático, né? Só que tudo que está no molde você pode retirar. Então, olha, é bom relaxar? É bom, mas em excesso não vai dar certo, porque a acomodação excessiva dá ensejo para a preguiça, né? Dá ensejo para a preguiça, dá ocasião para a preguiça. Então, essa acomodação excessiva junto com a preguiça vai minar a força motriz do sujeito, que é a vontade. Então, o fleumático não maduro, ele tende a ter uma diminuição da sua vontade, né? Então, Sim. isso são qualidades ruins, né? Diminuir a vontade, a preguiça aumentar, a acomodação excessiva, né? Esse fato de, veja, é só a gente tentar desenhar um cenário que é o seguinte: o sujeito é muito acomodado, tem uma vontade baixa, é preguiçoso e não olha muito para fora, ele olha muito para dentro, né? Ora, olhar muito para dentro é bom ou é ruim? Depende, né? Depende. Uhum. Se ele for um sujeito maduro e que serve bem às outras pessoas, que ele já sabe como ele atua no mundo, isso é bom porque ele vai ter um processo de reflexão, ele vai conhecer a ele mesmo e ele conhecendo a ele mesmo, ele vai conseguir servir melhor ainda, né? Agora, o sujeito acomodado, com a vontade baixa, muito preguiçoso, ele vai olhar para dentro de si, mas ele vai alimentar uma outra coisa, que é o egoísmo. O fleumático tem esse negócio, né? O fleumático tem um pé no egoísmo e isso já chama o amor próprio para perto, né? Sim. Então, o fleumático não equilibrado, por assim dizer, não maduro, ele vai ser egoísta também, né? E ele sendo egoísta, ele traz o amor próprio, vai depositar a confiança dele em coisas frágeis, ele vai ser um sujeito medroso, né? Então, se ele é um sujeito medroso, ele já é acomodado, já não tem vontade, já é preguiçoso, geralmente ele é um sujeito fraco, né? Ele não vai para academia, não sei o que, é um sujeito fraco. Então, Fisicamente, né, inclusive. Né? fisicamente, inclusive, intelectualmente, espiritualmente e fisicamente. Isso vai ser um problema, né? Isso vai ser um problema. Por quê? Porque o sujeito, no final das contas, né, Letícia, ele vai vegetar, basicamente. Ele vai vegetar. Então, ele vai ser aquele egoísta. Agora, por outro lado, se ele conseguir reorganizar tudo isso, lutar contra a preguiça, alimentar a vontade, né? Alinhar junto com a tranquilidade, com a paciência, ele consegue empreender coisas importantes, né?
Porque tem uma característica positiva do fleumático, que é o seguinte: ele demora a iniciar um projeto. Mas quando ele inicia, ele é constante, mas ele é lento. Ele é lento, mas ele é constante. Né? Isso quer dizer o quê? Que ele vai terminar aquilo e ele gosta de esmero. Ele gosta de fazer a coisa bem feita. Por isso, às vezes, ele é lento, porque ele gosta de esmerar ali a coisa bastante. Né? A gente toma como exemplo o patrono do fleumático, né? Que é o São Tomás de Aquino. Né? Sim. Que escreveu a Suma Teológica, um negócio gigantesco. Lógico que demorou muito, mas saiu uma coisa belíssima. Né? Uma obra fenomenal. Sim. Entendeu? Eu tava pensando aqui que você tá falando, aí eu Hum. tava pensando numa impressão que eu tenho, eu queria lhe perguntar o que você acha dessa impressão que eu tenho. Lá Eu vem. tenho, convivo com alguns fleumáticos, né, e tudo mais, e aí eu percebo, às vezes, que essa tranquilidade em relação à procrastinação, né, dele, essa Sim. tranquilidade que ele tem, me parece, às vezes, que é como se fosse assim, ah, não tem problema eu não fazer. Que é tipo assim, tá sempre tudo tão bem, tá, não tem problema se eu não fizer. Ah, assim, eu percebo muito isso na fala de muitos fleumáticos, né? Ele é muito Sim. tranquilão, né? Ah, Sim. beleza, não, pô, não vai fazer diferença. E ele termina que Uhum. vai procrastinando, que é aquele. Inclusive, até uma pessoa que me respondeu numa caixinha colocou assim: 100% deixa pra depois. Né? Então, vai, deixa, não tem problema fazer agora, faz depois. Né? Então, não é, por exemplo, você falou né, da inclinação da preguiça. Todos os temperamentos eles vão ter inclinação à preguiça. No Uhum. fleumático, em especial, vai ser aquela coisa, aquela preguiça clássica mesmo, de você ficar deitado no sofá, tomando sorvete, né? Aquela coisa bem por exemplo, no sanguíneo, a preguiça ela vai aparecer como uma espécie de dispersão. Ele vai começar, como eu falei na live do sanguíneo, né? Ele Uhum. vai começar a ler um livro, aí vai achar chato, não. Ele vai perder o pique, aí vai começar outra coisa, depois vai fazer outra coisa, depois vai fazer outra coisa. Termina que no final das contas ele não faz nada. Então ele é o preguiçoso disperso. Porque quando a coisa Uhum. que ele está fazendo começa apresentar alguma dificuldade, ele desiste e vai tentar outra coisa que é mais fácil de fazer. E aí por isso que ele vai se dispersando, né? E aí o preguiçoso sanguíneo seria assim. O melancólico, por exemplo, seria aquele que tenderia para o ócio e para a desesperança. Então o melancólico ele é tão pessimista nesse caso do preguiçoso, de ser preguiçoso, que ele não vai fazer algo que ele sabe que não vai dar certo. Né? Então, isso nem vai dar em nada, eu não vou nem fazer. Então ele já desiste antes mesmo de começar. E o Uhum. colérico, o colérico preguiçoso seria um colérico entediado. Né? Isso tem um pingo de graça. Isso não imprime em mim nenhum desafio. Isso não aquece o meu coração. Não vou fazer. Né? Uhum. Então, o fleumático, o tipo da preguiça do fleumático é essa coisa né, de, não tem problema, eu faço depois, e sempre vai dar tempo, porque ele também não é muito preocupado, não é muito agoniado como não é preocupado como os melancólicos, não é agoniado como os sanguíneos, não é proativo como os coléricos, então ele vai ficar ali e para ele, né? Não sei. Uhum. Você percebe isso? O que é que você acha? Não, isso acontece. Isso acontece. Porque, pelo menos isso é um problema, isso é uma característica negativa, lógico, né? Sim. O fleumático ele é muito metódico, né? Quando ele consegue equilibrar as coisas, ele é muito metódico e desconfiado. Né? Ele é desconfiado demais. Então, se ele, por exemplo, se ele está num relacionamento e ele percebe qualquer movimentação estranha em que seja, ele, ele desconfia muito. Entendeu? Ele desconfia muito. Então, é como se fosse, pelo fato dele ser metódico, ele já espera algumas movimentações acontecerem. E quando aquela movimentação de uma peça, por exemplo, não acontece do jeito que ele planejou, por exemplo, isso vai gerar um problema. Ele vai ficar desconfiado. Então, o fleumático tem isso. E sobre esse negócio de procrastinar e dizer, isso aí não é muito importante, eu vou procrastinando. Isso acontece porque, pelo fato dele ser metódico, ele vai colocar em balanças. Pelo menos eu faço assim. Assim, o que é Hum. importante aqui? Isso aqui não, eu posso fazer depois. Né? Aí você vai deixando para depois, né? Isso é um problema. Eu confesso que eu não consigo lidar muito com isso ainda, né?
algumas vezes eu dou uma escorregada nisso, então eu tenho que ficar me vigiando. Tem Sim, certas coisas do meu trabalho, por exemplo, que eu dou uma escorregada. Isso aqui não é tão importante agora e eu não vou fazer agora. Mas aí eu procrastino. Diz assim, eu faço amanhã, mas amanhã eu não faço. Aí vou. Mas eu não tô. Isso não quer dizer que eu não estou fazendo nada. Eu estou fazendo outras coisas que na balança eu coloquei e tratei como mais importante do que aquilo, né? sim, Então, por exemplo, a preguiça eu já domino muito bem, né? E é bem mesmo. Atividade física, eu me levanto 5 horas da manhã, não sei o que, não tomo banho quente de jeito nenhum, é banho gelado 5 horas da manhã, não sei o que, beleza. Tranquilo, isso aí eu já domino fácil, né? Agora, tem uma característica interessante do fleumático, que é a paciência, né? Essa tranquilidade, essa paciência, mas isso tem um limite, né? Isso tem um limite como para todo mundo. O fleumático, quando é quebrado no fleumático, esse negócio da paciência, ele, 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 ele é avassalador demais, né? Quando ele sim, fica irritado. A irritabilidade não é uma característica que é muito presente no fleumático, né? A paciência está lá dentro dele. Ele aguenta, ele é complacente demais. Ele aguenta, ele vai sim. aguentando, aguenta. Não é como um melancólico que vai guardando coisa, não. O melancólico guarda coisa, aquilo permanece. 2 anos depois, o sujeito resgata um negócio que aconteceu, né? E Sim. assim, puta merda, o fleumático não, ele esquece rápido. Mas dependendo da coisa que ele recebeu, se tem um grande impacto, se tem um grande peso, e aquilo é frequentemente repetido Isso, durante a frequente. semana, É. aí É pra não se dá lascar. tempo, é para se lascar, não dá tempo o fleumático liberar aquilo, entendeu? Então aquilo Sim. fica constantemente chegando e chega uma hora que ele explode e ele vira um como o João está dizendo aqui, um anti-tsunami, né? Não é uma Isso. marolinha, vira um anti-tsunami. Né? Exatamente. Então isso é um problema e pelo fato dele ficar irritado vai demorar um pouco mais aquela impressão sair do fleumático. Mas isso ocorre em situações muito específicas, né? Não é toda hora, isso é até, não sei se pode utilizar essa palavra, mas é relativamente raro isso acontecer, a não ser que você pegue um Sim. sujeito que fique ali perturbando você toda hora e que nenhum ser humano vai aguentar, né? Sim. Assim, ó, se o fleumático não aguenta, imagine o colérico. Imagine, É a pessoa imagine. chata mesmo, né? Que tá ali enchendo seu saco. Mas Exato. inclusive, e assim, até tem muito fleumático que às vezes se confunde com colérico, justamente por isso. Porque às vezes Uhum. o fleumático ele tá tão descompensado emocionalmente e em questão de maturidade também, que ele termina explodindo mesmo. E aí Uhum. ele tem essa explosão, aí o fleumático não reconhece essa explosão, porque acha que não é do temperamento, porque acha que fleumático não explode, aí fica achando, ah, deve ser colérico então, porque eu tô muito estressado. Mas na verdade não, é porque ele tá ali, né, sofrendo um estresse por, sei lá, motivo X, e aí por isso que ele tá explodindo tanto, né? E aí realmente são casos muito particulares, porque a tendência mesmo é o fleumático ser bem tranquilão, ser bem de boas, e deixar passar, deixar muito passar, até porque ele tem uma. É como se ele tivesse uma tendência a fugir dos conflitos. Não Sim, gosta muito de entrar em conflito. Então, isso. para ele, quanto melhor, quanto mais de boas, é de boas, é tipo a palavra que resume, a expressão que resume o fleumático. Né? Então, quanto mais tranquilo ele tiver, quanto mais aquela relação, ele também preza muito pela relação, porque ele é úmido, ele envolve, então ele gosta de conversar, ele gosta de estar com as pessoas, ele gosta de se relacionar. Então, por isso, às vezes, ele, né, fica ali deixando as coisas acontecerem, porque ele faz, não, beleza, tá tranquilo, dá pra aguentar, tal, tal, tal. Assim, chega uma hora, como você falou, que não tem como, né? Sim. É, deixa eu ver o que mais. Tinha outra coisa que eu ia falar. Ah, aquela questão do não é problema, né? Então ele vai deixando as coisas, vai deixando, e aí é onde chega aquela questão da deadline. Que Sim. fleumático, às vezes, parece que ele só funciona à base de deadline. Na Que pressão. A pressão. é, tem alguém ali em cima dele, insistindo. Isso é uma coisa que pode ser boa e pode ser ruim. Né? O Uhum. bom é quando tem alguém que tá ali do seu lado lhe ajudando, lhe incentivando. Bora, 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 vamos, vamos, vamos.
né, do lado dele. E outra coisa é ele depender e fazer isso apenas quando a pessoa está ali, né, que é a questão dessas deadlines que eu estava falando. É aquela pessoa que vai fazer o trabalho 3 horas da manhã do dia anterior. Né? Isso Sim, é, universidade foi a coisa que eu mais vi na vida. É essa coisa de 3 horas da manhã a pessoa está lá no computador, né, terminando o trabalho. Então, o fleumático, muitas vezes, ele vai fazer isso, porque ele vai fazer, não, deixa, isso. e aí termina fazendo. Quando aperta o negócio, que ele sente a pressão de, vou ter que entregar, agora vou ter que entregar. Aí ele vai lá e faz. Né? E aí, enfim, tem diversas coisas ruins que implicam esse fazer em cima da hora, né? Porque nem tudo, assim, a grande maioria das coisas vai sair muito meia boca, né? Muito mal feito. Uhum. E aí, enfim, é uma complicação mesmo. Tava aqui falando, né? Luta, meu patrão, né? Raiz aí comentando. Né? É É, bem isso mesmo. agora, quando o fleumático sabe equilibrar essas coisas, ele trabalha bem, como eu falei, que ele tem um esmero, ele gosta de entregar a coisa bem feita, mas por outro lado ele vai demorar um pouco para poder entregar aquilo, né? Sim. Mas saiba que vai chegar bem feito. Na vida de estudos, né? Isso novamente, quando eu falo vida de estudos, eu não estou me referindo necessariamente a uma vida intelectual, mas o sujeito está estudando para o vestibular, o sujeito está na faculdade, o sujeito está no seu trabalho, precisa estudar alguma coisa. Quando o fleumático senta para estudar e ele já equilibrou essa questão da preguiça, da desmotivação, dessa falta de energia, ele pega essa tranquilidade que ele tem e essa paciência que ele tem, ele dificilmente fica irritado, porque a irritabilidade é um inimigo da sabedoria, por exemplo, a preguiça também é. Então o fleumático tira isso da jogada. Agora, isso tudo, tranquilidade, paciência, ele vai começar a nutrir uma certa vontade. Vai acontecer uma coisa, Letícia, isso pelo menos acontece um pouco comigo. Eu já conversei com uns amigos, uns colegas, na verdade, fleumáticos, algumas pessoas conhecidas, e isso acontece com elas também, que é o seguinte: quando você equilibra, acho que tem alguém perguntando aqui, como me tornar um fleumático mais equilibrado? Primeiro, antes de eu continuar aqui a conversa, acho que é Dani Gabriela, né? Gabriela, isso. É, como é que você pode equilibrar esse negócio? Eu vou começar aqui, aí a Letícia me complementa, né? Primeiro, você conhecer as qualidades boas e as qualidades, né, ruins, positivas e negativas do fleumático. Quando você olha, aí você tem que olhar para as negativas, né? Quando você olha para as negativas, está lá, primeira, vontade baixa, você tem uma baixa vontade e preguiça. Aí depois vem outra pergunta, como é que eu posso eliminar isso do meu dia a dia? Diariamente, você não vai planejar, quinta-feira eu vou matar a preguiça, não, assim, amanhã ou agora, como é que eu vou matar essa preguiça agora? E assim, eu vou acordar cedo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que me ajuda muito, e o que eu falei ontem na live, é uma agenda. Uma agenda me ajuda muito. Eu vou aqui, eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu vou colocando isso numa ordem de peso, de peso. E assim, o que é que eu consigo resolver com mais facilidade aqui? Eu coloco primeiro, então já resolvo logo. Eu Né? faço isso também. Depois, o que é que eu tenho que fazer? Isso aqui. Então, aquelas atividades mais complicadas eu vou deixando para depois. Pode ser que chegue o final do dia e a gente não consiga resolver tudo. Mas no outro dia você já começa pelas que faltaram no dia anterior. Isso. E assim você vai levando. Né? Então você já tira daí, por exemplo, a procrastinação já vai embora. Né? A preguiça já vai embora. Mesmo que você esteja com falta de energia, e assim, eu não estou com vontade de fazer isso, é aí onde você vai amadurecer. Porque assim, eu tenho que fazer isso aqui, mesmo sem a minha vontade, porque o fleumático tem uma inclinação a essa coisa do prazer também. Né? Sim. E assim, eu vou ficar aqui deitado, Netflix, tomando um sorvete aqui com não sei o quê, e não quero sair daqui de jeito nenhum. Isso é o quê? Estou fazendo o que me dá vontade, o que me dá prazer. Isso tem que ser eliminado. Porque quando o fleumático sai dessa situação, a vontade dele cai absurdamente. Sim. Cai Perfeito. absurdamente. É tanto que se você pegar aqui,
tá todo mundo aqui assistindo um filme com a pipoca, com não sei o quê. Se você pedir para um fleumático, rapaz, faz ali pipoca pra gente, ele vai fazer, né? Mas se você chamar para fazer outra coisa, ele não vai. Por quê? Porque aquilo não está dentro do prazer dele, né? E aí, quando o fleumático vai fazer alguma coisa que não está nesse rol de prazeres, a vontade dele cai absurdamente. A energia dele vai lá para baixo, ele vai procrastinar, ele vai, né? Então, E isso às tem que vezes ser nem a trabalhado. pipoca ele quer fazer. Exatamente. Exatamente. Então, se a pipoca ele não quer fazer, imagine outras coisas, né? De assim, Sim, fazer uma atividade, alguma outra coisa, alguma responsabilidade que ele tem que cumprir ali. Então, a Dani e Gabriela, o que eu faço é isso e funciona comigo, tá entendendo? É uma agenda, mas não é agenda no celular, não, é agenda na mão mesmo, entendeu? sim, Porque quanto mais coisas eletrônicas a gente tem, mais sedentário a gente fica, isso é um fato. E para o fleumático, isso é um alimento para a parte negativa, porque você vai ficar aprisionado mais aqui ainda no sofá, né? Então, sim. pega um papel, uma caneta, uma agenda, vai, anota e etc. Que isso ajuda muito. Por exemplo, quando eu terminar aqui a live com a Letícia, eu vou ali para o meu escritório e digo assim, o que é que eu tenho que fazer amanhã de manhã? Ah, eu tenho que fazer isso. E é sempre assim. Na noite que antecede uma manhã, eu anoto. Eu não vou anotar o que é que eu tenho que fazer quarta-feira hoje. Sim. Comigo não funciona assim. Tem gente que funciona desse jeito. Eu não faço assim. Eu faço sempre de um dia para o outro. Porque vão aparecendo demandas e eu vou fazendo isso e vou colocando. Funciona perfeitamente para mim. Mesmo assim, ainda tem certas coisas que eu procrastino, que eu deixo para depois. E o pessoal que trabalha comigo sabe. É tanto que eu peço assim, ó, me pressiona. Os meus orientandos, eu não sei se a Axa está aqui, eu disse, ó, fique me perturbando no WhatsApp, né? Fique mandando mensagem para mim no WhatsApp. Tem que fazer isso, professor. Professor, o senhor tem que me mandar isso aqui. Porque se você não mandar e ficar perturbando, não entra no rol de prioridade, meu filho. Entendeu? O Sim. fleumático trabalha dessa forma. E assim, e como é que eu posso tornar isso? Como é que eu posso amadurecer em cima disso? Você me perturbando e eu colocando no rol de prioridade e fazendo aquilo. Então você vai me ajudar a sair da procrastinação. É simples. Né? É assim, então você Sim. fica cobrando, eu estou pedindo para você me cobrar. Né? Então eu funciono desse jeito. Voltando aqui à fita, para o que eu estava falando antes de responder aqui a Gabriela, a Dani Gabriela. O fleumático, quando ele entra na vida de estudos, né? Quando ele entra na vida de estudos, e ele está com esses pontos negativos bem equilibrados, ou seja, bem diminuídos, e ele deixa prevalecer o positivo, a tranquilidade, a paciência, o nível de irritabilidade muito baixo e etc. Ele começa a fazer coisas que ele não tem vontade de fazer. Quando ele empreende um estudo sério, Letícia, ele vai nas profundezas daquilo que ele está estudando. Sim. Entendeu? Ele vai cavando. Então, por exemplo, eu pego um livro aqui sobre um assunto tal e começo a entrar naquele livro, começo a estudar. O fleumático não fica só na casca, né? Como o Sim. colérico, por exemplo. O colérico ele tende a ficar um pouquinho mais na casca, né? Na superficialidade. Então, o fleumático não, ele toca na casca, ele quebra a casca e entra mais um pouquinho. Sim. Aí todo dia ele vai entrando um pouco mais. Todo dia ele vai entrando um pouco mais, né? Ele vai até ele dissecar aquela coisa inteira. Tá entendendo? Por isso que o exílio, os momentos de reflexão são importantíssimos para o fleumático. No meu aniversário, que passou, foi agora dia 28 de março, na semana que antecedeu, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, 5 dias, eu fui para um hotel e fiquei sozinho. Só fleumático para essas porra. Entendeu? Né? Fica sozinho lá, paga um hotel, fica sozinho lá, sem ninguém. Agora, isso é para quê? Para você amadurecer as ideias, para você organizar certas coisas, né? Para você fazer um exílio mesmo completo e silêncio. E Sim. silêncio. Qual era o único momento que eu falava lá? Para pedir alguma coisa na recepção, depois eu não falava mais. Só trabalhando aqui, ó, organizando as ideias, entendeu? Então, Sim. o exílio, quando ele é bem executado, o fleumático aproveita muito, porque ele consegue refletir profundamente, porque ele vai utilizar aquela história de olhar
para dentro de si mesmo e não olhar muito para fora, ele vai utilizar isso de maneira muito boa, né? Muito boa. Então, ora, se eu não estou conseguindo fazer isso em casa, eu vou para algum outro canto mais tranquilo, com a praia na minha frente, eu vou ficar pensando, e eu vou unir duas coisas importantes. Eu vou unir o prazer de estar ali, né? E o prazer de fazer o exílio, que o exílio é importante. Agora, algumas pessoas pensam que isso é besteira, né? E etc, de você refletir, de você analisar a si mesmo, de você perceber assim, no último mês, o que é que eu fiz de bom, o que é que eu fiz de mal, o que é que eu posso melhorar, e etc e tal. As pessoas não fazem isso. O fleumático, quando bem equilibrado, ele faz isso de uma maneira muito profunda. Veja, eu não estou querendo cantar bola para mim, não, né? Eu estou querendo dizer que colegas já comentaram isso comigo, que são maduros, diz, cara, eu estou estudando isso, eu só vou me aquietar quando eu esmiuçar isso aqui inteiramente. Tá entendendo? E eu sou desse jeito também, né? Eu pego um livro, Sertilhante, esmiuço o bicho todo, né? Aí pega outro livro, esmiuça o bicho todo, né? Então, você tá... Por isso que o fleumático é desconfiado. Porque quando ele desconfia de alguma coisa, você pergunta alguma... e ele não tem detalhes, ele já, ele já começa a olhar com um certo disso, tem alguma coisa estranha por aí. E geralmente, na esmagadora, ele tá certo. Na esmagadora, ele tá certo. Entendeu? Sabe por quê? Porque de todas as desconfianças que eu já tive na vida, eu acertei. Entendeu? Eu acertei. De todas que eu lembro, assim, pá, eu acertei. Né? Então, isso é uma coisa que o fleumático tem uma anteninha que, se ele não tiver as informações completas, ele é minucioso, ele é não sei o quê, ele é metódico, ele já fica, né, com a anteninha para dizer assim, por que eu não tenho essa informação completa? Aí ele vai tentando montar as peças ali. Né? Por Sim. incrível que pareça, eu sou fleumático, mas eu estou dando um de sanguíneo agora. Porque falando demais e se adapta facilmente, né? Você tá parecendo sanguíneo. Pela, Não, mas foi ótima a sua colocação, né? Achei massa o que você falou disso, de querer esmiuçar, porque às vezes, dependendo da forma como você vai estudar, dependendo do que você precisa estudar, às vezes isso pode ser também uma pedrinha no sapato. Porque você leu ali um negócio. Por exemplo, às vezes você tem pouco tempo, vai fazer um concurso, vai fazer uma prova específica, né? Eu tenho pouco tempo e eu tenho que estudar isso aqui, tá. Sendo que quando ele começa a estudar, o que é que ele vai fazer? Ele vai querer entender o que é que tem mais ali, o que é que tem mais, o que é que tem mais. E às vezes ele vai entrar em assuntos, aí vai buscar outra referência, vai buscar outra coisa, e aí sim, termina que ele perde o foco no que é importante dele estudar. Né? E sim, aí vai vendo um monte de coisa que, assim, pode até ser bom, importante, mas é desnecessária para aquele objetivo daquele momento que ele sim, precisa. Né? E aí ele vai e dispersa. Isso aí é outra coisa do fleumático. Então é muito importante ele saber o objetivo e saber o que é que ele quer ali naquele momento para que ele sim, possa, claro, se ele tem muito tempo, enfim, se ele pode refletir bastante, ótimo, perfeito. Mas se não dá, ele tem que voltar para a realidade, dizer, não, em outro momento eu vejo isso aqui. O mais importante é isso, vamos lá, pá. Né? exato. O fleumático ele tem que trazer um pouco dessa coisa do colérico para ele, né? Que é o temperamento totalmente oposto, de ser mais prático, de ser mais proativo, de ser mais orientado, né, para essas coisas. Sendo que aí uma coisa também que você falou que eu acho que é muito importante a gente lembrar que é esse negócio de ser mais equilibrado, é que o fleumático, como o sanguíneo, ele tende mais àquele apetite concupiscível, que é aquela coisa que é mais gostosinha aos sentidos, né? Eu prefiro sempre o que é mais gostosinho. Uhum. Então, ele vai chegar para você e vai dizer, tá, como é que eu faço para ser mais equilibrado? Aí você vai dizer, faça academia, faça não sei o quê, faça não sei o quê, faça não sei o quê. Aí ele vai parar assim, é isso mesmo? Tipo assim, ele até pode se comprometer, mas é um exercício de sacrifício muito grande. E ele precisa ter em mente que vai doer. Não tem outro Sim. caminho que não seja o sacrifício, né? Nesses casos. Então, assim, esses dias até você estava falando, vocês querem muitas receitas de bolo. Eu estava reclamando, alguma coisa assim, fazendo Sim. uma colocação como quem, assim, as pessoas querem muito certinho. Tá, o que é para fazer exatamente? Como como quem quer o passo a passo
Sabe assim, o fleumático é muito de passo a passo. Me diga exatamente o que é que eu preciso fazer, né, Isso. para chegar lá. E às vezes ele acha que não vai precisar empreender sacrifício sabendo que vai ter, sabendo as etapas, ele não vai precisar se sacrificar. Mas não é isso. E aí, por isso que muitos se frustram e dizem, não, eu tentei, não sei o quê, mas é porque ele não insistiu nesse sacrifício, nessa dor, né? Porque realmente ele foge, o que é a preguiça, né? Evitar o esforço e o incômodo, né? Então, Uhum. assim, o que demanda dele esforço e incômodo, ele vai querer fugir. Então, ele tem que aprender a fazer o caminho contrário. Ir em direção ao esforço e ao incômodo. Né? Porque aí, assim, ele consegue amadurecer mais, não só na vida de estudos, mas na vida como um todo. Essa questão também de ele... Agora que você deixou eu falar, meu filho, eu tenho um monte de coisa para falar. Vai, vai. Aí, outra coisa, que é esse dele ser adaptativo. Então, o que a água faz? Né, se eu pegar uma fruta, colocar dentro da água e tirar, não vai fazer muita diferença. Se eu deixar a fruta lá mais tempo, mais tempo, mais tempo, vai começar a sair o sabor, né? E aí a água ela vai ficar mais saborizada, né? Então, quanto mais tempo a Uhum. fruta passa lá dentro, mais tempo a água vai pegar o seu sabor. Então, o fleumático, como você falou, ele trabalha numa certa frequência, baixinha, mas constante. Né? Então, com o tempo é o amigo do fleumático. Né? Com o tempo, ele alcança ele vai alcançar essas resoluções. E Uhum. aí, uma coisa que ele precisa bastante também é estar arrodeado ou buscar pessoas que estejam próximas dele, pessoas maduras ou pessoas que sejam modelos para que ele absorva como essa água que pega essa gosto dessa fruta, né? Para que ele absorva dessas pessoas essas boas qualidades. Porque uma coisa que o fleumático faz muito bem é tirar daquilo ali o que é bom para ele. Né? Então eu vejo fulano, ele tem tal característica, pronto, eu pego isso para mim. Ele pode usar isso para o mal, obviamente, sendo uma pessoa extremamente influenciável e entrar Sim. em outro caminho. Mas se ele convive com uma pessoa mais madura do que ele, que tem uma personalidade como é que eu posso dizer? Eu não queria dizer a palavra forte, porque não é bem isso. Mas é amadurecida mesmo, uma Uhum. personalidade mais completa. é, Essa pessoa vai ajudar ele a crescer. Né? E tem muita gente que tem a sorte e a graça de conviver com pessoas assim. Né? Caso não exista uma pessoa que você possa se espelhar, que também é realmente difícil às vezes encontrar alguém, existem os exemplos das pessoas que a gente conhece da história. Né? Então, por exemplo, o próprio São Tomás de Aquino, né? Outras pessoas que já exatamente, já que é influenciável, que seja talvez pro bem, né? Então, pega aí exemplos de pessoas que fizeram a diferença. Por isso que eu recomendo bastante que os fleumáticos leiam biografias, né? Para eles saberem as histórias dessas pessoas, para que eles consigam tirar daquela história o que é que ele pode fazer na vida dele. É aí que entra a umidade do fleumático, né? Essa adaptação, essa absorção dessas qualidades para ele. E além disso, tem algumas coisas mais. Mas outra coisa que é importante também, né? Mudando um pouquinho de assunto, mas só para ir adicionando coisas que ajudam no amadurecimento do fleumático, é a força de um ideal. Aquele padre, não sei se ele é padre, eu acho que é, o Rui Marim, né? Ele é, tu Eu lembra? acho que sim. Ixi, eu não sei. Eu acho que sim. Enfim. Já É, disse o ele, nome, pronto, mas eu é acho ele que que é. diz isso. Ele fala assim, tá? Anotei ali para não esquecer. Ele precisa acender em seu coração apático o incêndio de um grande ideal. Então, o fleumático, ele precisa de um ideal, algo que ele busque muito e que esteja sempre ali na cabeça dele, voltando e voltando e voltando, para ser a força motriz dele que vai ajudar ele a encontrar, a chegar lá onde ele quer chegar. Então, por exemplo, você deu o exemplo aí de São Tomás de Aquino. O que é que ele queria mais, o que ele mais queria na vida dele era encontrar a verdade, era comungar com a verdade. Então, esse era o grande ideal da vida dele, né? Se a gente vê por esse lado. Sim. Né? Então, o que é que ele fez? Ele foi até o fim e escreveu aí, não sei quantos tomos, daquele livrão gigantesco, né? Que ajuda tanto a Uhum. gente hoje. Inclusive, muita coisa aqui que a gente está falando é por conta dele, né? Porque ele que Exato. estruturou isso.
Ele visualizou tudo e fez, e botou no papel e explicou bem direitinho como era, né? Uhum. Então, se São Tomás não tivesse esse ideal, talvez a gente nem estivesse aqui falando sobre isso. Porque muita coisa até foi ele que, né, que trouxe pra gente. Exatamente. Teve uma coisa interessante que você falou, Letícia, a respeito de conviver com pessoas mais maduras, e isso vai, o calor dessas pessoas maduras vai ser transmitido para o fleumático, né? Eu gosto de utilizar como uma analogia, por exemplo, tem um ferro muito quente e um ferro que está frio. Aquele que está muito quente vai passar o calor. Pronto, é um ferro de engomar. Por exemplo, quando ele está muito quente, você não precisa nem encostar a mão para saber que ele está quente. Você sente o calor na sua mão, né? Então, o ferro quente é o sujeito mais maduro e a sua mão é o fleumático, né? Que ainda não está amadurecido. Então, aquela pessoa mais madura vai passar um calor para outra pessoa que ainda não está tão madura assim, né? Então, você lê essas biografias, é muito interessante. Eu já indiquei aqui várias antes, né, pelos stories, etc. Biografia de Santa Catarina de Siena, fundamental. Biografia de São Tomás de Aquino, fundamental. Biografia do Padre Pio, fundamental. Entendeu? Além da gente ver que a nossa forma de atuar no mundo é uma merda na frente do que esses caras fizeram, é bom para que a gente consiga absorver certas características úteis para a nossa orientação moral no mundo. E antes da gente conversar aqui, Letícia, eu fiz uma livezinha 7 horas da noite, falando sobre estudo, como iniciar e etc. Eu disse, olha, é importante você ter bons amigos, cooperar com pessoas boas, né? Sim. Você frequentar locais bons. Porque quando você frequenta locais bons, a probabilidade de você conhecer pessoas boas é muito grande. Né? Então, se você conhece uma pessoa madura e aquela pessoa deseja as mesmas coisas que você e rejeita as mesmas coisas que você, vocês vão se tornar amigas. E se ela é mais madura do que você vai amadurecer. O calor da maturidade dela vai dilatar o seu espírito também, meu filho. Tá Sim, entendendo? Então exato. você vai se tornar maduro. Você vai amadurecer desta forma, né? Então isso colabora demais, né? Isso colabora demais. Você começar a desenvolver um ciclo ou um círculo de amizade de pessoas maduras, né? De pessoas maduras. Você chega na faculdade, né? Por exemplo, eu digo muito para algumas pessoas mais próximas, dificilmente eu vou para locais onde as pessoas reclamam demais, né? Por quê? Porque aquilo ali, reclamação demais, se várias pessoas reclamando, é uma sinalização de que existe uma imaturidade gigante naquele círculo ali, né? O que é que o próprio Sim, Ítalo fala? Não reclame, não sei o quê. Então, se você vê dentro do seu próprio trabalho sujeitos reclamando a toda hora, você não vai para lá, porque você vai ser contaminado com esta merda. Tá dizendo? sim, Você vai reclamar exatamente. também. Então, é melhor você ficar isolado, se isola um pouco, solitário, vai fazer um exílio, vai refletir, e ponto final. Né? Então, vá atrás de construir um elo de amizades, um círculo de amizade com pessoas que sejam mais maduras que você, né? Porque Sim, o calor do amadurecimento dessas pessoas vai dilatar o seu espírito e aí você vai aprender com essas pessoas, né? Você vai aprender com elas. Então, como o fleumático se adapta bem a essas situações, se ele anda muito com aquelas pessoas maduras, automaticamente ele vai se tornar maduro. Mas o inverso também é verdadeiro. Se ele só anda com um sujeito imaturo, ele vai ser imaturo, ele vai inclinar mais para a preguiça, para a falta de vontade, vai reclamar demais. Ele já procrastina naturalmente, ele vai procrastinar ainda mais, né? Por isso que é difícil você educar crianças fleumáticas. Entendeu? Porque você não sabe com que ela está interagindo no colégio, se é aquela tia do Jardim 1, Jardim 2, que geralmente não sabe de porra nenhuma. Aí, né, é difícil, porque a tia não tem noção do temperamento da criança, né? Não sabe de nada. Dificulta, pô. Dificulta. Então, é tanto que se você pegar esses livros sobre temperamentos,
e for na parte do fleumático, eu acho que ele vai dar uma ênfase maior a essa questão da criança, que é difícil você dar uma orientação para essas crianças fleumáticas, que são mais preguiçosas. São crianças que se estão no meio de círculo de amigos que não querem porra, não, ela também não vai querer, né? Porque existem aqueles sujeitos que, mesmo estando num círculo de pessoas que não querem nada, ele ainda quer, né? Ele ainda quer. O fleumático não. O fleumático ele é muito levado pela onda, né? Se ele não tomar cuidado, ele se torna joguete das circunstâncias. Você pá, vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Isso é complicado. Então, a todos que estão aqui, se preocupem em... Comece logo pelo seu Instagram, meu filho. Entendeu? E assim, aquele sujeito que não bota coisa que é útil, Isso, já perfeito. tira. Entendeu? Já vai Dá um tirando. follow a metade do povo. Agora sim, o brasileiro é tão imaturo que se você der um unfollow, diz assim, ó, o que foi que eu fiz? Né? É, O que foi que eu não pode fiz? nem tirar, né? Você tem que fazer discretamente, porque senão não causa uma. Exatamente. Então, se você tem muito conteúdo, muita pessoa que não bota coisa engrandecedora, ó, dá um follow e etc. Né? Aqui, você tem que começar a alimentar o seu imaginário com coisas que Isso, engrandeçam você. O perfeito, é isso mundo mesmo. já está cheio de porcaria, tá entendendo? Então você vai utilizar o seu Instagram para colocar coisas boas para dentro de você. Então, isso aí começa o processo de amadurecimento, começa aí, tá entendendo? Começa desse jeito. Olha, eu vou fazer uma limpa aqui no meu Instagram, né? Isso não quer dizer que eu não gosto daquela pessoa. Não, não é isso. É porque você agora está partindo para outra coisa. Tá entendendo? Partindo para outra Sim. coisa. Então, limpa esse negócio, né? Limpa esse negócio. Vai limpando e aí você vai seguindo perfis que vão ensinar você alguma coisa. Assista lives que engrandeçam você e aí você vai amadurecendo. E aos poucos você vai percebendo, sabe o quê? Que você vai se acostumar tanto com esses conteúdos engrandecedores, que quando você chegar num círculo de pessoas que estão falando bobagens, você vai se incomodar um pouco. Você vai ficar ali calado, você não vai sair, porque você não vai botar a sua soberba para fora, né, meu filho? Então você fica ali ouvindo e etc, mas você vai perceber que aquilo não vai fazer bem. Você vai ter essa distinção na sua consciência. Diz, ó, o pessoal reclama demais, isso não é bom, e etc. São pessoas boas, são, mas ainda não caíram na real de que isso faz mal para o espírito, Sim, entendeu? Né? perfeito. Então comecem a partir daí. Comecem a partir daí. Então, ó, por exemplo, aqui, a Letícia coloca coisas no Instagram dela. Coisas muito boas, temperamentos, a pessoa conhece a si mesma pelo teu Instagram, Letícia. Entendeu? Aí você. Aí um outro Instagram, sei lá, o cara é um cantor de funk, é um funkeiro, não sei o quê. Vai lá no feed do cara, só tem cu, né? Mulher nua, não sei o quê. Pô, é só isso, né? É os cabas bombados encostando nas mulheres, as mulheres tudo com a bunda do lado de fora. Eu disse, qual é? Como é que Sim, você quer alimentar esse negócio? Pô? Isso faz com que você comece a migrar para uma coisa chamada de sensualidade. Isso começa a arruinar a sua vida. Isso não importa se você é fleumático, se você é melancólico, se você não sei o quê. Você vai se fuder com essa porra. Entendeu? Aí você vai começar a depositar a sua confiança em coisas que não valem a pena. Você não vai ter noção do que é belo, do que presta, do que não presta. Claro que alguns temperamentos vão cair mais facilmente nesse negócio, como o fleumático. O fleumático cai fácil nessa coisa. Né? Porque isso é vida de prazer. Isso é vida de sim. prazer. Né? E o fleumático tem que sair desse negócio. Ele tem que lutar contra a vontade dele. Ele tem que lutar contra várias coisas, contra a preguiça. Né? Então, é tudo as coisas. Então, que a gente fique atento nisso. Né? Isso aqui eu estou no meu modo sanguíneo hoje. Esse negócio que você falou é muito bom. O sanguíneo ele se dá muito bem com o grupo. E aí, inclusive, na vida de estudos, né? Só fazendo um parênteses, né? Nessa questão da vida de estudos, quando ele estuda com pessoas, exatamente o que você falou, quando ele estuda com pessoas que estão bem nem aí, tudo aí ele vai ficar bem nem aí. Mas se ele estuda com um monte de gente que é focada, que vai atrás e tudo, ele vai se sentir impelido a fazer a mesma coisa. Então ele vai crescer junto com essas pessoas. Né? Então, isso que você falou, eu achei assim, é ótimo. É exatamente isso. Eu concordo assim embaixo. Exatamente. Então, assim, algum resumo geral, né, do que a gente pode fazer, o que, que a gente pode fazer com que o fleumático melhore na vida de estudos. Né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode colocar é o fortalecimento do corpo dele. Porque a pessoa já Muito tem a bom. vontade fraca, a pessoa já não tem muita, né? A pessoa já é meio lentinha. Então, ela precisa ter um corpo, pelo menos, minimamente Uhum.
bem nutrido, né? Então, Uhum. a questão da suplementação eu acho ótimo. O Fundamental. exercício físico, a boa alimentação, né? Isso é indispensável para todo mundo, né? Mas especialmente para o fleumático. Outra coisa que é interessante é o ideal. Alguém perguntou aqui como é que faz para ter um ideal. Se esse ideal não é palpável no momento, como manter a chama acesa no coração apático? Né? Então, assim, por exemplo, se você não tem o ideal de São Tomás de Aquino, né, que é uma coisa, né, especial, no mínimo, né? Então, eu estou tentando tirar aqui os comentários, que fica tudo na frente. Uhum. Pronto, voltou. É, então, você pode pensar em duas coisas. Uma coisa é a necessidade, ou seja, você tem que pagar os boletos. Então, você precisa melhorar para pagar esses boletos. Né? A Sim. necessidade do seu dia a dia. E outra coisa é você querer ser melhor. É você olhar para a sua mediocridade e dizer, caramba, não dá para ficar assim muito tempo. Se eu ficar assim muito tempo, eu não vou chegar num lugar bom, independente que eu nem saiba para onde é que eu estou indo. Se eu quero ir para algum lugar que seja bom, eu preciso ser melhor. Então, Sim. ter esse ideal de ser melhor, de ser uma pessoa melhor, em todos os sentidos, pode ser algo que ajude ali a ele estar buscando melhorar, né? Deixa eu ver o que mais que a gente falou. A questão de imitar alguém, né? Que é essa conviver com uma personalidade. E aí eu uso a palavra imitar porque é, é bom para a pessoa lembrar, Isso. imitar as boas características, imitar o que aquela pessoa tem de bom. Né? Não é falar do mesmo jeito ou usar a mesma roupa, mas imitar essas qualidades, essas virtudes que a pessoa tem e às vezes a forma como ela faz as coisas que pode ajudar o fleumático. Porque como a cabeça dele às vezes não é muito prática, então quando ele vê uma pessoa fazendo, ele já pega, né? Uhum. Ele já pega como é que ele vai fazer aquilo. Que mais? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Tu lembra de mais alguma coisa que a gente falou? Olha, esse Hum. negócio do exercício físico, de o sujeito ficar forte, é fundamental. Mas agora eu digo uma coisa: se você tiver condições de contratar um personal, você contrate. Por exemplo, Pra ficar ali em cima de você. é, é, eu contratei um personal e eu digo, olha, você tem que ficar me perturbando toda hora, entendeu? Porque, ó, de 8 às 9 da manhã é o treino, entendeu? Então, assim, olha, eu já acordo cedo, beleza, mas só que, pô, tem que ter um fator que é motivador, tá entendendo? Tem que Sim. ter um fator. Ixi, agora foi aqui o meu agora aqui, o negócio dos comentários aqui, peraí. Tem que ter um fator motivador, né? Tem que ter alguma pessoa ali que fique, ó, dando a ignição toda hora, a ignição toda hora, a ignição toda hora, para aquilo ali, aos Sim. poucos, frequentemente, ir fazendo e entrando no fleumático, né? E entrando em Isso. mim, eu disse, pronto, agora eu vou. Né? E suplementar. Suplementar é importante. Por quê? Porque o fleumático tem uma tendência a ter uma baixa energia. E essa baixa energia não é só uma energia espiritual baixa, não, meu filho. É ATP mesmo. Né? É de movimentação. Seus músculos estão fracos, tá entendendo? Sim. Né? Porque o sujeito fica direto deitado, não sei o quê. É lógico que você vai ser fraco, meu coração. Então, o que é que Sim. você tem que fazer? Suplemento. Suplemento. Né? Toma uma derribose, um MCT, whey, não sei o que, agora vai para academia, tá entendendo? Vai para Sim. academia para gerar energia. Então, Isso. isso, quando você começa a melhorar o seu corpo, quando você começa a melhorar a sua disposição, você vê, putz, eu tô ficando mais forte, eu tô ficando mais não sei o que, tô melhorando aqui. Aí Isso. outra coisa vai aparecer, que é uma certa motivação, né? Uma motivação diferente com você. Eu tenho que continuar fazendo isso aqui. É uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu estou fazendo e estou melhorando a mim mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Então, Isso. quando eu for fazer alguma outra coisa que não seja academia, você vai ter que ter o mesmo pensamento. Eu vou fazer isso, eu vou melhorar a mim mesmo. Agora, não pode parar aí. Eu melhoro a mim mesmo para que eu tenha ferramentas para ajudar as pessoas, porque isso é um fim meio, né? E você tem que ajudar as pessoas. Ficou parado aí, não é só você, não. Né? Então, fleumático, cuidado, porque você tem esse egoísmo, dizendo, não, melhorei a mim mesmo, estou ficando fortinho, não sei o que, resolveu. Não, não resolveu. Você tem que ajudar os outros. Né? Isso. Que Por isso que eu mais, falei da Letícia? questão da necessidade, né? Porque a necessidade muitas vezes ela vai estar relacionada a alguém que vive com você, que mora com você, que depende de você, ou alguém que você tem que ajudar. Quando existe essa necessidade, isso ajuda também o fleumático a se empenhar nas coisas. Então, ele se dedicar a um serviço
é muito importante. A gente tem eu passei por uma experiência de um grupo de jovens é, que, enfim, tinham que se empenhar para fazer algumas atividades e tudo mais. Então, a dependência de que as pessoas tinham desses jovens, né, de tipo assim, nós temos que ajudar essas pessoas e tudo, fizeram com que muitos deles se desenvolvessem assim demais, né? Aprenderam a servir, aprenderam para servir, aí tinha que estar disposto. Então, para disposto, tinha que comer bem, entendeu? Uma coisa vai puxando Uhum. a outra, e aí Sim, no final das contas você vai melhorar, você vai ajudar as outras pessoas a melhorarem também, né? E aí você vai ajudar, você vai se desenvolvendo nesse processo. Então, isso que você falou também é excelente. É aquela questão também do eixo prazer e desprazer. Então, o fleumático ele precisa migrar aí do prazer para o desprazer e suportar esse desprazer, né? Que é o pessoal aí que tá falando de café sem açúcar, banho gelado. É o que eu falei, é a dificuldade, é o sacrifício. Se ele aprender a fazer um sacrifício corretamente, por algum bom motivo, né? Que tem que estar lá o ideal, né? A busca por algo bom, então uhum, ele vai longe com certeza. exatamente. E tem muita gente perguntando, como é que eu deixo de ser preguiçoso? Meu filho, se você sabe que é, se levanta e vai fazer. É isso. Não tem uma fórmula mágica, não tem uma fórmula, olha, Isso, você vai no seu, não tem fórmula mágica não. Você se exatamente. levanta e vai fazer. Agora, eu sei que muitas vezes você vai estar fraco, com a energia baixa, assim, putz, eu quero ir, mas tem alguma coisa, e assim, então você vai ter que fazer alguma coisa. Começa pelo exercício, entendeu? Vai lá, se levanta. Você não vai estar vegetando, não, você consegue ficar em pé, meu filho, e andar, entendeu? Então vá fazer suas coisas. Então comece por aí, né? E Sim. não esqueçam dessa história de o fleumático, quando está num grupo maligno, ele se torna um bosta, da pior espécie mesmo. Quando ele está num grupo benigno, ele se torna uma pessoa melhor, entendeu? Melhor. Ele se adapta a essas situações. Então, muito cuidado com isso. Claro que isso afeta cada temperamento, mas o fleumático ele é influenciável demais nesse aspecto. Né? Influenciável demais. Letícia, deixa eu te falar um negócio, 57 minutos, tu acredita? Acredito, mas estava ótima a conversa. Tá vendo? Muito 57. bom. E tudo isso que o pessoal falou, agenda, café sem açúcar, banho gelado, jejum, não sei o quê, isso tudo colabora muito. Colabora muito. Ei, Tá? agora vocês estão falando aí, eu quero ver vocês fazerem isso que vocês estão falando aí, viu? Porque falar é bom demais. É, Mas falar é bom demais. fazer. É Então verdade. aí, gente, vamos lembrar, né, dessas coisas que vocês mesmos estão falando aí e vamos botar em prática. Porque se a gente ficar aqui só na conversa, aí realmente só vai ficar na cabeça, mas na vida de verdade não vai ficar nada. Né? Então Exatamente. vamos aproveitar a oportunidade. Amanhã é segunda-feira, é dia de recomeçar, né? Então é uma oportunidade para todo mundo aí, né? É isso. Letícia, vou estender aqui mais uma vez os meus agradecimentos a você. Muito obrigado. Esses 4 dias foram riquíssimos. Aprendi muito Foi com ótimo. você a respeito dos temperamentos. Quem ainda não segue a Letícia, por favor, sigam a Letícia. Vocês vão aprender todo santo dia a respeito de temperamento. E muitas vezes de uma forma até engraçada, porque a Letícia tem uma veia cômica muito boa, viu? Então, sigam a Letícia, é uma coisa. O Instagram dela é fenomenal. Letícia, muito obrigado. Uma boa semana para você. Que Deus abençoe. Mande um Para abraço você para o também. Vitor. É Vitor, né? Vitor, É, Vitor, isso né? é. Pronto. Mande um Uhum. abraço para ele. E vamos em breve marcar outra conversa sobre alguns outros aspectos aí para a gente Top, super top. ir conversando sobre outras coisas além de temperamentos. Tá bom? Ei, gente, só dizer aí pro pessoal também que quiser saber também, que as pessoas, né, do meu Instagram que estão assistindo também, que sigam o Mac também, né, porque ele fala aí de vida de estudos, fala disso aí que a gente está conversando agora, né, não só de vida de estudos, mas como é que a pessoa pode amadurecer. Eu também venho aprendendo muito, 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 lendo seus stories, então, assim, acho que o pessoal aqui só tem a ganhar. Tá? E assim, fico muito feliz que você tenha me chamado. Quando você me mandou uma mensagem lá, eu fiquei, eita, que legal, né? Só toda animada para fazer a live. Então, assim, eu agradeço a sua confiança no meu trabalho e nas coisas que eu venho postando, né? E nas coisas que eu venho dizendo. Acho que a gente partilha muito um pensamento muito parecido, né? Sim. Então, só tenho a agradecer mais uma vez e dar uma boa noite para todo mundo, que hoje é domingo, ainda dá tempo da gente descansar um pouquinho, que amanhã começa o tirinete, Muito que é bem, a muito bem. segunda-feira.
Muito bem. Pois, Letícia, um forte abraço, uma ótima semana, que Deus abençoe. Pessoal, muito obrigado aqui Amém. pela presença de vocês. E eu vou deixar a live gravada para vocês assistirem depois aí, ou alguém que não assistiu ainda. Tá Um bom, beijão, Letícia? viu? Tchau, Tchau. tchau, Boa pessoal. Tchau, noite. tchau. Beijo, tchau.